Olá, ouvintes do Mesa de Debate, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live deste podcast, né? Estamos aqui, né, debatendo, procurando entender a situação política, seja nacional, seja internacional, para a gente poder intervir aqui na luta, né, dos trabalhadores, para a gente poder, né, ter, né, a noção do que está acontecendo para que também ter a política correta, né? E no dia de hoje, o meu convidado aqui é o professor Henry, né? Que veio comigo aqui conversar, ser entrevistado aí sobre algumas perguntas do que está acontecendo aí na política brasileira. Então, sem muita demora, tudo bem, professor? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Opa, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite, né, do Guilherme. É uma honra poder participar aqui do Mesa de Debate. É, Bom, o que eu tenho para dizer a princípio é sou professor de História, sou historiador, com formação na PUC, também na Universidade Nacional de Córdoba, aqui na Argentina, né? Tenho atuação no Sindicato dos Professores da rede privada aqui da cidade de Guarulhos. Sou professor da universidade da mais antiga e talvez principal universidade aqui da cidade, que é a FIG Unimesp, onde eu também sou coordenador do curso de História e de Geografia e de Pedagogia. Tenho alguns trabalhos publicados, bom, só jogar meu nome na rede deve aparecer alguma coisa lá. Então, o grosso da minha atividade é a militância dentro da esfera da formação teórica de trabalhadores e dentro do sindicato dos professores, hoje com menor atuação por uma série de questões individuais, mas sempre, sempre com esperança na luta sindical ainda, né? Então, vamos aí para algumas perguntas e já fazer uma pergunta já meio polêmica que talvez muitas não vão gostar da pergunta, mas a gente não tá aqui para agradar ninguém, né? E e a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Todo mundo está falando aí do novo governo, mas nenhum setor da esquerda, ou poucos setores, perceberam o seguinte, né? O Lula, né, durante campanha, até mesmo quando se elegeu, falou contra a autonomia do Banco Central. O governo, né, há um mês atrás, parece que voltou para trás dessa questão e agora está aceitando a autonomia do Banco Central. Agora, recentemente, é a questão da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, que o governo falou que era contra, mas tem gente do governo que é a favor e parece que vai voltar para trás de novo, não vai rever essa questão. Como que você vê esses recuos do governo Lula, professor? Henry, peço que ligue o seu microfone, por favor. Eu posso ser alongado? Quanto tempo eu tenho para responder? Você fica à vontade com o tempo que você quiser. Não, assim, vamos começar, acho que do ensino médio, pelo seguinte, porque faz parte um pouco de reformas que vem aí num conjunto de coisas, né, na verdade, né? O ensino médio, ele meio que conclui, ele é análogo, né, à reforma da Previdência e à reforma trabalhista que aconteceram nos anos 2017 e 2018. Né? 2017 e 2019, né? No começo de 19. Então, a reforma do ensino médio, acho que ele meio que está junto com esse processo. Então, eu queria lembrar, primeiro,
uma coisa assim bem controversa em relação ao que foi lá no passado e ao que é hoje. Até para a gente entender, né, esses recuos e tal que você disse. Por exemplo, o ministro do governo Temer que faz a reforma era o Rocieli Soares. O Rocieli Soares ele tinha uma formação que era no direito e pós-graduação, o mestrado dele era em educação e toda a vida política dele, aonde quer que ele tenha passado, foi dentro de secretarias de educação. Esse é um ponto. Então, assim, na pior das hipóteses, existe alguma coerência, ainda que esse senhor tenha atendido, evidentemente, os interesses da pauta burguesa, e aí a gente discute isso. Tá? No campo do retrocesso, hoje, você observa que o ministro da Educação é o Camilo Santana, que era governador do Ceará, que tem toda uma parte dentro dessa articulação necessária para poder romper o governo anterior, não é? Mas que é um sujeito que foi colocado como professor, mas a formação dele é de engenheiro agrônomo. Então, se a gente for olhar realmente, pensar por coerência, você até imagina o que pode vir, por mais que o Camilo Santana seja do PT, por mais que, né, ele tenha tido um governo progressista no Ceará e coisa e tal. O que esperar, de fato, né? Ele dialoga na sua formação, ele dialoga com os setores conservadores do Brasil. Muito bem. Agora vamos voltar lá. Você sabe, Guilherme, eu tenho até uma tatuagem, tenho muitas tatuagens, mas uma delas, não dá para ler, é essa que está aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Está escrito secundas. Secundas, que é o pessoal dos secundaristas, da luta dos secundaristas, tanto de 2015 como de 2016. E aqui na cidade de Guarulhos foi muito forte. Em 2015 eu participei ativamente, nós estávamos, já estava no sindicato, mas não atuava pelo sindicato, mas com outras pessoas que lá também estavam, sejam funcionários, sejam diretores, sejam professores que frequentavam, e a gente fez uma baita de uma campanha para ajudar aqueles meninos que muito, né, guerreiramente tomaram as escolas e fizeram da escola um espaço de prática educativa absolutamente autônoma, aí sim, com autonomia, com autogestão e sem dificuldades de fazê-lo e com garantia de altíssima qualidade. Estou falando das escolas que eu acompanhei, tá certo? Depois de 2016, tivemos algumas escolas ocupadas e, em Guarulhos, foi ocupada a Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal ficou ocupada 11 dias e depois teve uma saída pacífica mediante a reação ostensiva da prefeitura em desligar ar-condicionado, desligar luz, desligar água, né? Quer dizer, então torna o ambiente certamente impossível para algumas dezenas de pessoas, né? Então termina assim, mas foram bravos também. Então esse é um ponto que eu queria lembrar, né? Como foi, inclusive a minha relação com esse processo, sempre ajudando na manutenção, sempre trazendo suprimentos, trazendo colchão, trazendo comida, ajudando com o que era necessário, produto de limpeza e tal. Bom, muito bem. Agora, voltemos um pouco mais. Né? Nós tivemos ali em 2008 uma crise do capitalismo, evidentemente. E essa crise do capitalismo, ela evidencia a fragilidade brasileira, por mais que o Lula tenha dito que seria uma marolinha, não foi, né? Não foi mesmo. E não foi porque não poderia ser, porque aqui é a periferia do capitalismo. Aqui é um lugar de capital subordinado, onde os interesses internacionais se prevalecem. Não é?
onde a nossa produção fica no âmbito das commodities. Então, é claro que ficou evidente os custos sociais contra os interesses de uma classe dominante, seja ela nacional, seja ela internacional, por conta da nossa subordinação. E é preciso dizer, os custos sociais, aí nós estamos falando de questões humanas, questões relacionadas ao desemprego, ao investimento no setor público, no atendimento público, né, no serviço público. Então, os custos sociais e também os custos naturais, porque, veja, a partir daí você tem todo um processo de ampliação, de devastação, de ampliação de queimadas, de avanços sobre terras indígenas, isso já começa a acontecer lá. Não na mesma proporção com o que aconteceu a partir de 2018. Aí não existiu isso na história. Mas você já tinha esse procedimento lá. E a partir daí você tem uma série de consequências, né? O desemprego, a retirada de direitos, como foi o caso da reforma trabalhista e previdenciária, a institucionalização do subemprego, a precarização, como é que chama? O Rui, nossa, agora esqueci o nome, professor da USP, Rui Braga, né? Tem um livro muito legal muito interessante sobre a precarização, né? A política do precariado, né? Os cortes nos gastos públicos, como que eu já falei, né? Sobretudo nessas questões sociais, o esgotamento dos recursos naturais que eu estava falando. Quer dizer, tudo isso foi demanda do capital. É demanda do capitalismo, do sistema, da droga da classe dominante na sua ânsia de continuar acumulando. Então, nesse sentido, há que se convencer a classe trabalhadora quanto ao caráter positivo da sua miséria. Percebe? Se falou em políticas de austeridade. E uma das coisas que seria necessária seria como que eu convenço essa molecada que tem força, como que eu convenço o trabalhador de que ele tem que continuar sendo miserável, que ele tem que dar o suor pelo país. Não é? Então, eis que surge o ensino médio, quer dizer, a reforma do ensino médio, ou seja, é uma das formas de você convencer a parcela da população, a classe trabalhadora, sobretudo aqueles que mais necessitam, porque é quem está no ensino público. Eu atuo no ensino privado e eu sei muito bem qual é a diferença entre um e o outro do ponto de vista qualitativo. Você sabe o que aconteceu com o ensino privado? Absolutamente nada. Nada. A vida segue como era. E os itinerários são feitos em horários que agora são de tarde, sem a obrigatoriedade de existir. Então, quer dizer, o pessoal do ensino privado continuou tendo qualidade. O pessoal do ensino médio, no ensino público, começou a ter outros problemas. Então, nós estamos falando de estudantes e trabalhadores da educação que não tiveram a oportunidade de participar, de debater da aprovação de uma reforma que fosse realmente condizente com os interesses tanto dos jovens como dos trabalhadores. Então, é assim que surge a mobilização de 2016, não é? Com as ocupações das escolas, a Câmara Municipal, como eu disse, e tal. Então, a reforma do ensino médio é para formar especificamente jovens da classe trabalhadora. Isso tem que ficar claro. É para formar a classe trabalhadora, convencê-la de sua miséria, jogar para ela a culpa do seu fracasso. Não é? Então é preciso ter uma observação aqui. É preciso tornar esses jovens dispostos, acríticos, desprovidos de qualquer capacidade de análise, não é? E de análise sobre a realidade quanto à sua miserabilidade. Ou seja,
A reforma do ensino médio põe na conta do pobre a razão da sua desgraça. Esse que é o ponto, né? E que é ocasionada, não é? Ideologicamente, né? Construída a ideia de que ela é realizada, ela é feita, ela é ocasionada pela sua péssima escolha, ou mesmo por seu demérito, não é? E aí nós temos aí um discurso do coaching safado, né? Bem do porcaria, do suprassumo do lixo neoliberal ideológico, né? Para convencer a juventude de que tem que seguir essa perspectiva do sucesso, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, mesmo do ensino privado, eu costumo dizer que, como professor de história, eu estou preparando eles para o fracasso. Eu não preparo eles para o sucesso, mas para o fracasso. Porque chegar ao sucesso sendo classe média, sendo alguém que vai conseguir pagar a escola, o curso até o final, que vai entrar numa universidade, pode ser pública ou mesmo privada, vai conseguir pagar até o final, vai ter uma profissão, vai ter suas conquistas, que sejam mínimas. Seu lar confortável, seu transporte da maneira como escolher e confortável, né? Sua viagenzinha de final de ano. Isso é fácil. E se tiver sucesso, se fizer alguma faculdade que lhe dê muito retorno, muito dinheiro, que ótimo. Vai ser facílimo. Agora, viver numa casa que se leva 10 anos para construir no pé do morro e ver a água levando a casa, você ouvir mortos, as pessoas gritando e morrendo na lama, isso é difícil. Isso é fracasso. Eu preciso construir gente forte. Eu preciso construir essa gente. Infelizmente, nas condições do ensino médio, da reforma do ensino médio, tirando disciplinas diminuindo a carga das disciplinas críticas, a escola não está preparando estes jovens para serem pessoas realmente fortes, né? Está preparando pessoas futuramente deprimidas, pessoas que não vão conseguir se autorrealizar e terão muita dificuldade. Quer dizer, este é um plano. Isso é um plano maquiavélico, a reforma do ensino médio. E qual a justificativa, ô Guilherme? Qual é a justificativa? Quem é que está por trás daquela reforma? Quem é que teve por trás? A Fundação Roberto Marinho, o Instituto Ayrton Senna, não é? O Todos pela Educação. É uma canalhada da pior espécie. Essa gente que estava por detrás. São esses os apoiadores do golpista, do Temer. É a esses caras que eles estão atendendo, que ele está ouvindo. Não é? E eles diziam o quê? Que a juventude estava abandonada na escola pública. Olha como eles diziam, para convencer essa intervenção ideológica da pior espécie, dos mais vulgares. Não é? Além de vulgares, eram hipócritas. Não é? Como se o Instituto Roberto Marinho lá tivesse produzido alguma coisa verdadeiramente científica e interessante nos 40 anos, 50 anos que existe. Nunca. Né? Tiraram a realidade de perspectiva. Porque são as condições objetivas da vida social, material, né, que os fizeram evadir. Os jovens saíam da escola para poder trabalhar, para poder ajudar em casa. Isso aconteceu com meu irmão, aconteceu comigo, aconteceu com muitos. Não é? Agora, esses institutos, eles diziam o quê? Não é? Que além da precariedade que existia na educação pública, as escolas eram desestimulantes, desinteressantes, eram excessivamente teóricas. Ora, teóricas? O que quer dizer teóricas? Quer dizer que eu penso? Quer dizer que eu tenho teoria? Quer dizer que eu formulo? Quer dizer que eu critico? Quer dizer que eu penso? Quer dizer que eu filosofo? É isso? Excessivamente teórico? Essa burguesia alegava que a educação era chata. A educação era chata. Não é? Agora ficou legal. Qual é a solução da reforma? Segundo o seu por ideológico. Não é? A ideia da reforma era tornar a educação, pelo menos, interessante.
né? Era o suposto protagonismo do jovem. Quer dizer, colocar o jovem na frente da coisa. Quer dizer, espera aí. Dizer só porque ele tem o direito de escolher o que estudar. Olha que autonomia. Olha que autonomia. Ah, mas quais são os pontos objetivos disso? Né? O que eles fizeram para acontecer essa suposta escolha? Reduziram a carga horária das disciplinas que eles julgavam teóricas, excessivamente teóricas. A filosofia, a história, a geografia, a química, a física, pô, e por aí vai. Até a educação física, pô. Até a educação física. E com esse tempo livre das disciplinas que já não existem mais, é que se podia escolher o que o jovem ia querer estudar. Quer dizer, o que fizeram? Uma aglutinação de disciplinas por áreas humanas, áreas de exatas, elaboraram competências, sei lá, estabeleceram certas competências. Espera aí, então, para a burguesia, o que é competência? O que são essas competências? Eles vão dizer, é prática, é um conhecimento que não passa de superficial. Eles querem a prática, eles quiseram o tecnicismo, mas nem isso foram capazes de atender. Eles quiseram o tecnicismo. É esse nível da prática que eles querem. E um detalhe muito importante, Guilherme, eles colocaram foco em valores, normas, atitudes, comportamento. Camarada, isso vem tudo também lá de fora, viu? Não é criação nossa, não. Isso começa lá na Espanha, isso vem lá daqueles caras, desde lá do Fernando Henrique. Agora eles só aperfeiçoam e realmente querem e empreendem da pior maneira com esses argumentos. Não é? Então, que valores, que normas, que atitudes, que comportamento? Ora, aqueles que dotem a classe trabalhadora de eficiência, né? De utilidade, de engajamento na empresa, no vestir a camisa. Né? E que não questione, que não critique, não é, as suas condições de vida e muito menos de trabalho. Então, o currículo do ensino médio está no BNCC, não é? Traz uma coisa dentro dessas escolhas, o itinerário formativo, é isso. São os itinerários formativos e aí você escolhe como fazer, não é? O que eles ofertam? Não é? Diferentes arranjos curriculares. Olha, de verdade, isso só pode acontecer de uma forma limitada. Aquilo que a escolha pode oferecer, né, quanto a que a escola pode oferecer quanto à infraestrutura, seja de materiais, seja até mesmo de pessoas, de professores, de técnicos. Ora, nós sabemos como que é. Bom, o professor mal tem condições de ir para a sala de aula. Lotou de categoria O, nada contra. O pessoal de categoria O precisa trabalhar, que vá trabalhar. Mas, por favor, cadê os concursos públicos? Precarizou a estrutura da educação completamente. Escolas que não têm condições, não têm material para atender. Escolas que ainda parecem prisões. Não é? E, por fim, para não ficar tão longo aí, tão chato aí, o que eu estou falando, né? As disciplinas chamadas projetos de vida. Eita, essas é que são boas. Os projetos de vida, porque aí você tem uma retomada daquilo que no passado ainda falava de aula, aquilo que aqui havia da educação moral e cívica, do que existia do estudo dos problemas brasileiros, do SPB, né? Estudos sociais dos problemas brasileiros e tal, criações da ditadura militar, que não me parecem equivocadas
para este momento em que foi implementada a reforma do ensino médio, justamente no momento de golpe, né? Então, me parece bastante adequado o serviço, o atendimento a que vai se destinar essa reforma. Então, nós estamos falando de um código de condutas de valores burgueses, mas não é de valores burgueses dos burgueses, né? Ou melhor, burgueses como burgueses, não, de burguesia para trabalhadores, não é? Então, primeiro, a naturalização da precariedade, não é? A ideia da miséria, né, como algo normal, né? Normal. O não questionar, o estímulo do individualismo, essa ideia do mérito. Quer dizer, está tudo no indivíduo. Jogou tudo para o jovem. É problema seu agora. Vira empreendedor. Outro dia tinha um menino aqui na esquina, eu moro aqui na Vila Galvão, né? Tinha um menino ali no farol com uma garrafa térmica. Com uma garrafa térmica vendendo café e uma placa pendurada no pescoço dizendo: sou empreendedor, me ajude a continuar. Porra! Foi essa a perspectiva que trouxe a reforma do ensino médio. Agora, queremos avançar, queremos desfazer. Ontem teve passeata, ontem teve ato da molecada, né, lá na Avenida Paulista. Importantíssimo, tem que se seguir. Pegou pouco, né? Tinha que ter pego mais. O pessoal foi educado. Tem que começar a ir para cima com um pouquinho menos de educação. Vai sofrer? Vai ter porrada? Vai tudo vai. Sabe como é? Não dá para mentir. Mas é a única forma de realmente aparecer. E depois, né, pensar assim, com esse ministro, né, que tem uma formação agrária, não na educação, né? Qual é a possibilidade dessa reforma realmente acontecer? Então, assim, pelas alianças, pelo modo como aconteceu o governo novo, nessa nova fase não só do PT, como do Lula e da história do país, eu acho que por quem o apoiou e hoje está por detrás, eu juro que eu sou pessimista. Eu acho que pode haver alguma percepção de que as coisas não estão funcionando, mas eu acho difícil arriscar que vai mudar completamente. Eu acho que voltam as disciplinas, uma menor porção, sabe aquele meio de campo que normalmente as negociações levam, sabe? Nem tanto para cá, nem tanto para lá, mas assim, fazer uma prospecção de uma educação emancipadora, né, nesses tempos eu acho temerário. Maravilha. Vai falar com mais alguma coisa? Pode falar. Não, agora tem a questão que você colocou, que era relacionada ao Banco Central, né? Pensar. Não, a questão é assim, do Banco Central, vamos pegar lá na sua origem, né? O Banco olha, e é emblemático, porque hoje quem controla o Banco Central é o Roberto Campos Neto. Quem fundou o Banco Central foi o Roberto Campos, o avô, né? E isso já é legal, isso já é interessante. O avô abre um ciclo e o neto fecha, né? O ciclo aberto foi de que o Banco Central passou a existir num contexto do empreendimento bonapartista burguês no Brasil, né? No contexto do golpe militar. O Banco Central ele surge em dezembro, né? A proposição, né? Em dezembro e depois tem os 90 dias para a lei vigorar, né? Então, no começo do ano de 65. Mas no contexto de golpe.
do golpe. Opa, que legal, hein? Então eu dou um golpe, construo um banco central e controlo o banco central para gestionar as relações comerciais brasileiras, relações monetárias brasileiras, o câmbio brasileiro, que é a função, né, do Banco Central e tudo mais, depois a gente pode até esmiuçar isso. Mas, assim, olha que legal, né? Tudo ao sabor dos interesses yankees, né? Que foi quem patrocinou o golpe militar. Então, me parece interessante isso. Você tem, sim, um processo de intervenção imediata desde o nascedouro do banco, que irá servir a esses interesses de manutenção do Brasil na sua condição colonial, que é o sentido da nossa miséria, de um capital incompletável, de um capital que não se realiza, de uma burguesia que não pretende fazer qualquer revolução burguesa, não pretende sequer fazer o desenvolvimento, né? E o Brasil tem essas histórias contraditórias deliciosas, né? Desde o empenho do Marechal Deodoro, que acabou ocasionando o encilhamento do Rui Barbosa, né? Com a tentativa de investir na burguesia, ceder crédito para o investimento industrial, que não aconteceu. Depois o Vargas tenta a mesma coisa, isso se completa um pouco com o Dutra e vai se aperfeiçoando até chegar à época da ditadura militar, onde isso se consubstancia, né? Ou seja, uma industrialização por substituição de importações e com capital subordinado, com indústrias nacionais realizadas por pequenos e médios proprietários que vão orbitar em torno de uma indústria nuclear estrangeira. Né? Então, uma economia industrial completamente subordinada, completamente vinculada e associada ao capital estrangeiro, e é isso que o banco vai regular, que interessante, justamente o banco que regula o câmbio, né, que cuida para o câmbio, né, não oscile tanto, né, que seja flexível, né, que seja flutuante, que seja ameno. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas que foi, desde a origem, manipulado. Um banco que tinha intervenção o tempo inteiro. Né? A história do Banco Central é a história da intervenção, não tem como. Né? Então, o Banco Central, que é uma das principais autoridades monetárias, então não é pouca coisa, as pessoas também não explicam, Guilherme, você me desculpa, eu sou meio enfático, assim, mas é danado, porque é um assunto que assim merece explicação, merece comprometimento, merece entendimento. As pessoas assistem ao telejornal e não entendem o que se fala no telejornal. Não absorve a complexidade que tem as pequenas palavras, né? As palavras técnicas. Porra, Banco Central, que droga é o Banco Central? Pô, não tem o Bradesco, não tem o Itaú, não tem as. Né, tô fazendo propaganda de banco ali. Não tem a droga toda, né? O Banco do Brasil e tal. Porra, é Banco Central? Né? Então, ela é uma das principais instituições. Tem outras, né? Tem o Tesouro Nacional, tem o próprio Banco do Brasil e tal, né? E mais outros. Mas ele surge, então, para estabilizar os preços, para estabilizar o sistema financeiro. Então, olha, não é pouco. A preocupação do Lula no discurso que ele fez em fevereiro, né, da onde surgiu toda essa coisa, né, da posição do PT, do Lula, né, do Lula particularmente, do governo, vamos chamar assim, do governo, né, em relação a essa autonomia ou não, né, vem daí. Né, quer dizer, o Banco Central ele tem a função de, como eu disse, amenizar essa flutuação do câmbio, né? Do dólar, o dólar está tanto, agora o dólar baixou, agora o dólar aumentou, agora não sei o que, saiu tanto real para o exterior, entrou tantos dólares, entrou mais dólares, saiu mais dólares e tal. É preciso haver um equilíbrio disso, que nós estamos falando de uma relação de troca de mercadorias. Dinheiro, o dólar, o real, é mercadoria, não é? E eu preciso controlar isso para poder ter uma balança comercial favorável, avitária ou deficitária. Tá certo? Então, assim, é isso. Então, continua essa ideia, né?
quando a gente fala da flutuação, é isso, é essa balança pendendo para cima ou para baixo, só que na relação monetária, que não é uma relação à parte, não é uma entidade à parte, não é? Ela é uma relação comercial, há um produto ali, né? Há uma mercadoria que é o dinheiro. Não é? Então, é controlar o nível das atividades econômicas, é incentivar, inclusive, o desenvolvimento social, né? Sei lá, o pleno emprego, aquilo que já existiu, né? Na época do Lula e no início do governo Dilma e tal. Acontece que, e esse é um ponto importante, na Constituição de 88, né, eu não falei minha formação completa, mas eu fiz metade do curso de Direito. Então, alguma coisa eu conheço também em termos assim. E uma questão importante é que na Constituição de 88, o presidente, foi estabelecido que o presidente do Banco Central, ele deveria ser uma indicação do presidente da República, isso deveria ser aprovado pelo Senado em votação secreta, deveria ser aprovado pelo Senado, e depois o Senado faria uma sabatina com ele, igual se faz com o ministro do STF, né? Faria uma sabatina para ver se realmente aquele sujeito que está sendo interrogado, se ele tem pleno conhecimento, notável saber de economia, para poder tocar o Banco Central, porque não é pouca coisa, não é? Não é uma agência bancária. Muito bem. O que é o Banco Central? Né? O Banco Central, ele é o banqueiro do governo. Como é que o Lula não vai estar desesperado? Como é que o Lula não vai estar desesperado? O Banco Central é o banqueiro do governo, é quem dá grana, é quem garante, é quem avaliza, é o cara que segura a onda se precisar. Pô, olha o tamanho dos gastos públicos, cara. Parece que não, lógico, a gente é da esquerda, a gente quer que se dane, não é gasto, é investimento. E Estado não é para dar lucro, é para dar prejuízo. É para gastar com a gente, com o povo, com quem precisa. Não é para dar lucro, o Estado. Então que se lasque. Mas veja o que acontece. Quando há um déficit muito grande nos gastos públicos, quem socorre no Brasil? Tem que ser o Banco Central. Então ele é o banqueiro do governo. Né? Ele é o gestor cambial, como eu disse. Ele é o cara que controla o fluxo de moedas estrangeiras. Ele é o supervisor do sistema financeiro, do sistema bancário. Né? Ele regula o que cada banco está fazendo e como está fazendo, e as regras de cada banco. Ele fala, isso dá, isso não dá. Não é? Ele é meio que uma secretaria ali, né? Uma secretaria, uma diretoria de ensino, uma coisa assim que está olhando só, que é uma questão bancária, né? Está na fiscalização. E lógico que também é emitir moeda e controlar a moeda. Ah, mas que legal, né? Aí o Bolsonaro vai lá, imprime uma caralhada de moeda idiota de R$ 200, fode mais ainda com a inflação, põe a porra do Roberto Campos Neto e depois fala assim, ninguém mais manda nessa merda, beleza? Vamos fechar o Banco Central aqui, acabou. Não tem mais isso. Vamos perder a autonomia. Foda-se, perde. Ou, aliás, põe a autonomia do Banco Central. Porra, é genial, não é? Não é genial? O cara é um filho da puta, o cara fudeu com os governos todos daqui para frente. Não é? Você ri, né? Mas olha só. Então, o Banco Central, ele é o executor das políticas monetárias e cambial. Porra, isto é uma das coisas mais importantes. E é aqui que vem essa parada da autonomia ou não. Porque toca a questão que o Lula estava colocando, que é os juros altos. Não é? Porque ele controla isso, a taxa de juros, o Banco Central. Então, o Banco Central, ele é o executor das políticas monetárias e cambial. Então, é ele o responsável pelo o dólar alto pra caramba, o dólar
baixo, ou o real desvalorizado, o real valorizado, e assim por diante. O Banco Central, o que ele faz? Ele insere ou ele retira moedas para controlar esse fluxo no mercado. Não é? Então, ele controla o mercado de moedas. Ele regula, com isto, as taxas de juros. Não é? E aí, uma das coisas nesse processo da taxa de juros é a compra e venda dos títulos públicos ou as moedas estrangeiras. Você vê, o tempo inteiro isso aparece. Agora, ele controla as reservas de moedas estrangeiras. Ele controla. Então, ele segura a reserva. E na medida em que... Porque, veja, há menos... No Brasil, há sempre uma propensão de haver menos dólar. Isso é uma propensão. Por quê? Porque o Brasil importa coisas. Ele traz coisas de fora. Ele importa. Se ele importa coisas, a tendência de que os dólares saiam do país. Os dólares vão embora do Brasil. Não é a classe merda indo lá na Disney. Isso é bobeira. Né? Levando dólares. Isso aí, assim, no conjunto até faz alguma diferença, mas não é a grande diferença. A diferença é que você compra um Xiaomi no Mercado Livre. Né? A diferença é que você pede, ou a loja de variedades compra tudo de fora, da China, da Hungria, sei lá de onde que quer comprar. E compra-se em dólar, porque está estabelecido. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiu impor ao mundo que as relações, as transações internacionais comerciais são feitas em dólar. Porra, se eu estou mandando o dólar para fora, como é que o dólar vai ficar barato? Não tem como o dólar cair. É dificílimo. Mas e quando o Fernando Henrique fez? Sim, ele fez. A que preço? Quanto que ele pagou para isso acontecer? E como aconteceu? Porque em pouco tempo, ele fez isso em 94. Em 98 já tinha lascado tudo, já tinha inflação já na ordem. Se você tivesse fazer a conta, já tinha mais de 50%, quase 60%. Em alguns setores, até 100% de inflação. Em alguns setores, não geral, né? Não índice geral. Né? Então, o Banco Central então tem essa missão de ficar controlando esse processo. E a isso se chama mercado aberto. Né? Esse é o mercado aberto. Você abre a economia. Então, ele é uma peça fundamental nessa coisa que a gente chama mercado aberto, que é fundamental para o liberalismo e que trouxe, principalmente para o neoliberalismo. Né? Agora, todas essas coisas, Guilherme, para ir fechando, elas dialogam com o tripé macroeconômico. Não é? Então, veja, e o tripé macroeconômico ele é fundamental para a manutenção das relações internacionais. Assim como o Banco Central do Brasil é um dos bancos mais importantes, porque poucos países possuem um Banco Central. Você tem o Chile, os Estados Unidos, as potências têm, né? Mas, assim, da nossa gente, basicamente, aqui na América, só o Chile e nós. Né? Em 1999, o Fernando Henrique ele aceita as imposições do FMI, né? Ele abre aquela discussão que vinha desde muito tempo, né? Desde 94, 93, 94, que ele vinha falando da globalização, não sei o quê, que era um fato, que era preciso aceitar, não sei o que, ele estava certo. Né? A gente gritava fora a FHC, né? Ia para as ruas e tal, não sei quantos anos você tem, mas eu comecei a militar mais ou menos naquela época, em 1992, assim e tal, né? Então a gente ia. Ele não tinha ainda nem feito nada, mas a gente gritava fora FHC e tal, né? A gente chegou a ficar até feliz que ele ganhou a eleição em uma certa medida, né? Que era melhor ele do que da direita escrota, um Paulo Maluf para lá, né? Umas coisas assim. Mas a gente gritava fora FHC. Mas ele lá na frente, então, já no seu segundo mandato, lá em 99, ele foi eleito em 98,
Em 99, ele já fecha com o Fundo Monetário Internacional a disposição do Brasil como signatário do tripé macroeconômico, que é outra coisa interessante, porque assim, também as pessoas não dizem o que é, não discutem o que é, e não sabem o quanto isso influencia na nossa vida, né? E esse tripé macroeconômico foi seguido pelo Fernando Henrique, pelo Lula. Por que o Lula foi tão amado? Ora, por favor. Foi um cara que ele fez tudo certinho, deixou cair umas migalhas para o povo e seguiu os interesses internacionais, obedeceu bonitinho a cartilha, foi bom moço e tal. E a Dilma? Ah, essa sim. Essa falou nada de tripé macroeconômico. Isso aí atende os interesses do FMI. O FMI está dialogando com as superpotências europeias e norte-americanas. Não. Vamos fazer uma matriz econômica, a nova matriz econômica, e dialogar com as potências com as quais nós temos vínculos internacionais profundos. Os BRICS. O que aconteceu com a tia Dilma? Ah, todos sabemos. E ela aprontou mais, ela aprontou muito. A Dilma aprontou muito. Né? Ela fez muita coisa feia. Ela propôs uma horizontalização da política com a participação de conselhos populares. Ela atiçou demais, né? Ela disse que ela foi eleita em 2014 dizendo não mexo nas relações de trabalho, não mexo. Qual é a consequência? Ela falou, não vou assinar essa carta da rodada de Doha, que vocês estão falando para flexibilizar as relações de trabalho, eu não vou assinar. Porra, essa mulher não merece muito beijinho, muito carinhozinho assim, na cabecinha assim, ela merece. Muito beijinho, eu amo essa mulher. Entende? Ela foi lá e peitou os caras, porra. A consequência é clara na história do Brasil. Caiu. Golpe na mulher. Agora, veja só, então o que é esse tripé macroeconômico? Qual é a sua importância para a gente pensar também o Banco Central? Né? A função, esse tripé ele se baseia, primeiro, em câmbio flutuante, que é o que a gente estava falando do Banco Central até agora. Né? Então, assim, você vê qual é a função do Banco Central? Manter o câmbio flutuante. Câmbio flutuante é um dos tripés. É um pé. Os tripés não, é um pé. Não é? Então, assim, pensar essa moeda flutuante, o valor dela, a oscilação, a relação dela com o dólar e tal. Então, um sistema cambial que também seja ele sem controle. Sem o controle do governo. Oi, amor. Oi, amore. Amore. Presta atenção. O tripé macroeconômico está pressupondo, está posto lá atrás, que o sistema cambial, que o Banco Central tem que cuidar, não deve ter o controle do governo. Lógico, nós estamos falando de neoliberalismo, o Estado não. Autorregulação do mercado, porra. Autorregulação do mercado, está lá no Adam Smith. Sabe? Então, esse é o pé. Pensando aí, os câmbios das moedas, a gente vai ter uma relação muito simples, também lá do Adam Smith. Até antes, lá do mercantilismo, que é a relação oferta e procura. Então, como é que o câmbio se autorregula no mercado? Assim, como o mercado funciona. Oferta e procura. Tem mais dólar? O dólar cai. Tem menos dólar? O dólar sobe. Só que tem um detalhe. Isso é muito legal na relação de uma economia subordinada igual à nossa. Porque toda vez que você consegue trazer dólar para o Brasil, os Estados Unidos reacerta a política dele de jogar dólares no mundo. Então, o dólar abaixa. E aí é lógico que o dólar abaixando, você não tem o impulso do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento interno brasileiro. Você compra dólar para comprar produtos estrangeiros em dólar. Aí você compra com melhor valor, porque é muito mais barato você comprar produto estrangeiro em dólar, com dólar, do que você comprar com real. Percebe?
Então, são pequenas matemáticas, é bobeirinha, você vê, é bobeira, não tem genialidade nenhuma. É bobeira isso que eu estou falando. Agora, veja só. Então, a desvalorização da moeda, controlar a desvalorização da moeda. Ora, o governo, ele intervém. O governo, ele intervém para evitar essas quedas bruscas, isso é claro. E é aí a importância do governo ter, de fato, acesso ao Banco Central. E isso é um ponto importante, porque senão as relações econômicas ficam absolutamente soltas, vira louca da casa. Compreende? Qual é o segundo tripé macroeconômico? A responsabilidade fiscal. E aí entra dentro de uma perspectiva do neoliberalismo de novo, porque a ideia é você conseguir fiscalizar, é arrecadar impostos, buscar os recursos necessários, pegar esses impostos, formar a economia que sustenta o governo a partir daí, porque é isso que o Banco Governo, não é outra coisa, né? E manter e controlar as contas públicas, os gastos públicos. Você não pode gastar mais do que você arrecada, mas não é só isso. É que o dinheiro desses gastos não devem estar servindo para fluir, né, em serviços para a população em geral, para a classe trabalhadora, que é quem demanda do serviço público. Esses recursos devem estar guardados no Banco Central, né? O Banco Central deve, inclusive, auxiliar o BNDES, porque é essa via que se faz, né? A burguesia não pega dinheiro do Banco Central. A burguesia espera que o Banco Central destine verbas para o BNDES, para que do BNDES ela retire aquilo que ela precisa. Aliás, só um detalhe sobre o BNDES, né? Não sei se o conjunto das pessoas da classe trabalhadora que nos acompanham sabe desta, mas da arrecadação, por exemplo, sindical que existia, esse é um ponto, e aí você vai começar a ver o BNDES num outro estágio da sua existência, uma parte desse imposto arrecadado ia para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa grana ficava reservada. Não era o trabalhador que tirava, era a grana que o BNDES dava para a burguesia investir nas suas indústrias, nos seus negócios e tal, e explorar o trabalhador novamente. Então, só para a gente ver como as bruxarias acontecem no Brasil de uma forma sempre muito criativa, né? E a outra coisa seria a meta de inflação, que é o que importa agora o Lula reclamando da taxa de juros, porque as metas de inflação, o Banco Central deve propor, deve fazer um levantamento, uma prospecção, que é o documento que o Lula estava utilizando naquela fala que ele fez bastante acalorada lá, né? Que era... Como é que chamava? Relatório de inflação de dezembro de 2022 para 2023. É o relatório de inflação. Né? Nesse relatório de inflação, o Banco Central propõe um número. Então, um número mínimo e um número macro. E acontece que, diante dos seus controles, ele deve atender a isso. Ele deve seguir a isso. Isso está imposto no tripé macroeconômico. Isso é uma imposição de fora. Não é? A gente tem que ter meta de inflação. O Banco Central tem que prover e manter a meta de inflação. Como que? Mexendo. Ele tem que usar os instrumentos que ele tem para garantir essa meta de inflação. Ele tem que mexer nas taxas de juros, no crescimento da base monetária, nas taxas de câmbio. Veja, nós estamos falando só disso o tempo todo. Né? E é isso. Só que agora, qual é a bronca?
Qual é a bronca? E aí que vem, mais uma vez, o Lula nessa conversa toda e o governo tentando falar dessa autonomia do Banco Central ou não autonomia. O Bolsonaro transformou o Banco Central em uma autarquia. Desde a sua criação em 64, o Banco Central ele foi conduzido pela ditadura militar, pelos interventores colocados pela ditadura militar. Desde o Roberto Campos até o Delfim Neto. Não é? Quem entrou estava assim, estava para isso. O Delfim Neto como ministro da Economia, né? Que era Ministério da Fazenda, né? Que se chamava, né? E veja, depois com a Constituição de 88, legitimou-se isso de uma forma um pouco mais. Opa, pera, não, aqui é uma democracia. Então a gente não vai pegar, colocar lá o interventor, né? Vai colocar um sujeito lá dentro e. Não. Vamos fazer isso democraticamente. O presidente escolhe, o Senado aprova, faz a sabatina, então tudo um processo democrático e bastante transparente para você colocar um sujeito lá dentro. Até que o senhor Bolsonaro coloca o homem dele, aqui por onde nós começamos, né? Coloca o homem dele, o Roberto Campos Neto, e fecha a brincadeira. Fala assim, não, o Banco Central não tem mais autonomia, agora ele é uma autarquia. Aliás, não tem mais vínculo com o governo, agora ele é uma autarquia. Ou ele tem o governo de vontade própria. Fica mais suscetível, qual o problema? É que o banco, assim, fica mais suscetível aos especuladores, aos interesses internacionais. Se você pegar a risca, os Estados Unidos, o Banco Central é autônomo. Ele é uma autarquia. Qual é a diferença? Então por que nós não somos? Porra! Porque nós somos uma colônia, nós não somos uma metrópole. É diferente. As relações que nós mantivemos, ainda as internacionais, são de extração colonial. Nós ainda somos predominantemente exportadores de commodity e importadores de produtos industrializados e manufaturados. Nós somos uma colônia, nós estamos subordinados, estamos sujeitos aos humores do Banco Central norte-americano na emissão e retenção de dólares. Nós estamos ainda assim. O que a Dilma quis fazer, e isso é importante, a Dilma ela quis romper com isso e montou um banco dos BRICS. Porra, isso é dizer o FMI, nós não vamos precisar mais de você. Foi isso. Só que o Banco Central ele tem aprovação do FMI e do que é a outra entidade lá? Esqueci. Mas tem, sabe? Então, assim, tem as instituições internacionais que avalizam o Banco Central. A tia Dilma fez uma assim para eles. Né? E aí caiu. Então é isso, camarada. Então o que está em jogo agora é essa possibilidade do Brasil ser autônomo ou não ser. O Lula ele foi eleito dizendo que ele ia investir no pequeno e no médio produtor, que ele ia investir na classe média para estimulá-la a retomar a indústria. Cara, ele está pensando quase como um Getúlio Vargas, velho. Não dá muito certo isso, né? E ele está com a mesma galera que jogou o Getúlio Vargas na lata do lixo. Né? Não sou varguista, por favor, não sou varguista. Estou pensando no Getúlio Vargas de 54, né? Outro contexto, mas ele está meio que querendo ser o João Goulart, não vai dar certo. Claro que eu estou falando isso, por que eu estou dizendo isso? Ele não é o João Goulart. O João Goulart era muito mais progressista do que é o Lula hoje. Né? Porque era um sujeito que realmente pensava o desenvolvimento pleno do Brasil. O Lula, não é que o Lula não pense, ele não pode dizer, ele não pode pensar isso. Não é?
o Brasil não pode chegar ao ponto do seu desenvolvimento industrial para além dos interesses da extração de minérios e da produção de commodities. Ele não pode. Não vai desenvolver. Você faz engenharia química. Para trabalhar onde? Para trabalhar com quem? Qual é a indústria? Aí você tem meia dúzia de indústria capenga, né? Que faz tinta, que faz, sei lá, vai fazer um removedor, faz uma bobagem dessa, vai fazer uma cândida, vai fazer. Não tem o que fazer, velho. Desculpa, não tem o que fazer. Você vai fazer engenharia mecânica, você vai trabalhar com o quê? Aonde, velho? Não tem máquina aqui, não tem indústria. Você vai ter que ir para o campo. Não é? Ah, vou fazer veterinária para cuidar de pet. Por que você não cuida de boi? Tem mais boi do que gente no Brasil. Né? Então, esses destinos da economia, quer dizer, o Lula vai ter que cumprir esse Bolsa Família de 600 pau, ele vai ter que cumprir. Então, não tem como ele fazer isso sem o Banco Central. Né? Então, ele precisa, realmente, o governo precisa ter ingerência sobre o Banco Central. Ele está certo. Ele está certíssimo. Ele está certíssimo. E veja, Guilherme, você, eu não sei qual é a sua posição política, já entendi que é de esquerda, mas não sei exatamente qual que é, nós não conversamos antes. Eu sou um marxista convicto, incorrigível, mas e também por isso não posso ser um idiota. Não haverá socialismo aqui, né? Então a gente precisa pensar pragmaticamente, precisa pensar em desenvolvimento, mas é claro, não podemos esquecer de onde nós estamos vindo. Nós estamos vindo do limbo. Né? Nós estávamos tentando tomar de assalto o céu. Né? E nós tomamos um tombo gigantesco, porque não tinha chão. Então, isso foi a Dilma, né? Quis tomar de assalto o céu. E foi, tadinha, foi um tombo que levou todos nós. Né? E agora a gente precisa reconstruir, precisa levantar. E não tem como levantar sem fazer algumas coisas. Tem, tanto dentro de uma perspectiva progressista, como o Lula sempre foi, uma pessoa progressista, sempre os seus dois governos foram governos progressistas, isso é inegável. Poderia ter sido mais, mas foi um governo progressista, mas não tem como fazê-lo sem atender conservadores. E quando eu digo conservadores, no Brasil nós estamos falando de entreguistas. Nós estamos falando de gente da extrema-direita, inclusive, gente que apoia o Bolsonaro. O pessoal fica meio puto, mas do ponto de vista pragmático não tem o que fazer. É isso mesmo. Então é isso aí, né? É muito boa a live. O único problema dela é que ela acabou, né? Ela acaba, né? Mas fora isso, uma live totalmente excelente. Gostei demais aí da conversa, da explicação do professor Henri, né? Acho que foi bastante produtiva aí pro canal. E passo a bola novamente aí para ele fazer as considerações finais. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, pedir desculpa pela prolixidade, né? Eu sou conhecido entre os alunos como aquele cara que, para avançar um parágrafo, leva 2 dias. Né? Então, mas assim, agradeço mais uma vez e fico à disposição, Guilherme. Se precisar, pode dar um toque, a gente deixa aí uma agenda aí para isso. Tá bom? Obrigado. Maravilha, mais uma vez aqui agradecendo ao professor Henri, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente e acompanhe o nosso trabalho. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram
E para você, quem quiser contribuir financeiramente para esse projeto independente, né, sem a ajuda do Estado e sem a ajuda do capital privado, né, para a gente continuar fazendo essas discussões que a gente faz aqui que a gente fez aqui agora com o professor Henri, colabore com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né? Pode ser qualquer quantia de dinheiro aí que você julgar necessária. E também, e quem quiser contribuir de forma permanente, né? E quiser ficar próximo aí ao canal, a mim, ao André e ao Willis, tem aqui o Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço aí a todo mundo e fui!